Boa noite, queridos. Gostoso, né? Sendo aquecido assim no espírito e também com esse friozinho a gente vai ser aquecido também. Casa cheia, o pessoal fez uma invasão do Rio de Janeiro, Miguel Pereira. Mas é uma invasão santa, viu? Cada um vai trazer uma bênção para derramar sobre os irmãos aqui. É isso que nós queremos e queremos declarar bênçãos sobre os irmãos aqui em Miguel Pereira. E Deus tem propósitos aqui para esta cidade, para essa comunidade de irmãos, né? Essa congregação que está aqui. O Senhor tem propósito para vocês. E o Senhor vai realizar o propósito deles. Né? Mas nós precisamos cooperar para que o propósito de Deus se realize. Quando Deus quer fazer algo na terra, Ele espera que alguns dos seus filhos cooperem com Ele e manifeste essa sua vontade aqui na terra, para que Ele faça a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos essa oração. Por quê? Porque o Pai quer fazer muitas coisas aqui. Mas Ele aguarda a manifestação da sua vontade através dos seus filhos. Deus tem um propósito com vocês aqui, Miguel Pereira. Mas Ele quer que vocês estejam alinhados com Ele neste propósito. Que vocês manifestem no coração de vocês, na declaração de fé, de todas as formas, esse propósito de Deus. Quando Deus, por sua graça, né, Ele lá na eternidade, estava no coração dele a igreja. A igreja não surgiu apenas quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e depois foi derramado o Espírito Santo. A igreja estava no coração de Deus já na eternidade. Antes da fundação do mundo. Na realidade, até mesmo o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Tudo estava planejado no coração de Deus. E claro, nós já conhecemos a história da queda, depois conhecemos a história da redenção, como Deus fez todas as coisas para, em Cristo, trazer tudo para debaixo do propósito de Deus novamente. E você e eu estamos aqui porque Deus nos colocou no propósito dele. Estávamos separados de Deus, mas Ele nos trouxe. O coração de Deus é nos trazer para Ele. E o coração de Deus é ter uma igreja. E mais do que uma igreja, ter uma noiva para o seu filho. E nós queremos cooperar com o Senhor. Nós queremos nos preparar, nós queremos nos ataviar. Nós queremos fazer parte daquele trabalho da noiva que diz que a noiva foi dado a ela vestir-se de linho finíssimo. Lembram disso? E esse linho finíssimo, quem se lembra o que é? Atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos aqui, Miguel Pereira, vão estar cooperando para esse vestido ficar pronto. Que glória, irmãos! Vocês foram chamados para fazer isso. E cada passo que nós damos, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, nós estamos cooperando para que o propósito dele se realize. É uma alegria, irmãos, de fato, né, de verdade, para mim e para os demais irmãos do Rio. Nós estamos aqui hoje com vocês, nesse final de semana, porque nós queremos cooperar com vocês naquilo que Deus já está fazendo. E nós queremos cooperar, nós queremos dar o nosso amém, o nosso reconhecimento, o nosso incentivo, o nosso encorajamento para que vocês venham a prosseguir no Senhor, fazer a vontade dEle. Minha irmã, que é uma anciã, está desejosa de fazer a vontade de Deus aqui, Miguel Pereira? Você deseja fazer a vontade de Deus aqui, Miguel Pereira? Amém.
Com a ajuda dele, não fique tímida. Farei, sim, e ele vai me ajudar. É melhor falar assim, né? O Senhor vai me ajudar. Eu vou fazer porque ele vai me ajudar. Às vezes a gente fica assim, né? Às vezes eu estou falando de mim mesmo, né? Não, eu vou. Se ele me ajudar, não, eu vou fazer e ele vai me ajudar, porque ele disse que nos ajudaria. Ele não vai falhar. E nunca falha. Ele nos ajuda. Deixe-me ler com vocês. Eu quero repartir meu coração, né? Eu não quero hoje, essa noite, não é trazer um ensino propriamente, uma ministração, mas eu quero abrir meu coração nesse assunto que nós estamos aqui com esse objetivo no final de semana. Nós queremos estar juntos porque nós queremos reconhecer aquilo que Deus está fazendo, já fez e está fazendo aqui entre vocês. Queremos reconhecer os feitos do Senhor. João, capítulo 20. João, capítulo 20. Versículo 15. João 20, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. 21, eu falei 20, né? Desculpe. 21. Não, desculpe. Capítulo 21 é o último capítulo de João. Se eu trocar alguma coisa aí, vocês reclamem. Vamos lá, então, 21, versículo 15. Vamos de novo? Eu vou começar de novo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Preste bem atenção nessa expressão, né? Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu só estou lendo esse trecho para chamar a atenção, né? Tem muitas lições aqui, mas é só para chamar a atenção nessas 3 vezes que Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros, depois pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. O Senhor tinha um ministério, o Senhor tinha uma função para Pedro no corpo de Cristo. E o Senhor tinha separado Pedro para que fizesse isso, para que apacentasse o rebanho do Senhor. Isso é algo muito nobre para aquele que recebe esse chamado. É algo excelente. E o Senhor, Ele conta com pastores para o seu rebanho. Ele é o supremo pastor, mas Ele separa alguns para cooperar com Ele nesse apacentamento. E Pedro aqui, ele foi um dos chamados para isso. Queridos irmãos, o rebanho do Senhor, que é a igreja do Senhor, precisa de pastores. O rebanho do Senhor precisa daqueles que são separados e chamados pelo Senhor, como o Senhor chama Pedro aqui. Pedro já tinha passado por um treinamento com o Senhor Jesus de 3 anos e meio. E aí o Senhor agora o chama e o Senhor dá uma tarefa específica para ele, dizendo: apacenta, pastoreia, apacenta.
Isto é necessário no corpo de Cristo. Sabe, irmãos, nós como igreja do Senhor, não fomos chamados pelo Senhor simplesmente para ser um grupo de pessoas, cada uma fazendo como lhe apraz, com a sua própria ideia, com a sua própria maneira de ser. Não, Deus colocou as coisas em ordem, mas a ordem vinda da própria vida do Senhor. Pela vida do Senhor, pelo poder do Senhor, há uma ordem, há um cuidado. E o Senhor está dizendo, este é o meu rebanho, apacenta. Eu quero que você preste bem atenção que aqui, as 3 vezes que o Senhor diz, Ele diz, os meus cordeiros, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. O rebanho ao qual o Senhor Jesus estava confiando as mãos de Pedro era de quem? De Pedro? Não. O meu rebanho, as minhas ovelhas. Queridos irmãos, quando temos a consciência deste fato, de que o rebanho é do Senhor, como homens que querem cooperar com o Senhor, nós devemos tremer diante do Senhor. As ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Ele pagou um preço por elas. Ele comprou, é dele. Não é de ninguém, a não ser do Senhor. Mas o Senhor, enquanto está sentado no trono, e nós estamos aqui, Ele quer separar alguns para este serviço muito nobre, esse serviço extremamente necessário. O Senhor não deixou as suas ovelhas de qualquer forma. O Senhor, como aqui, Ele chama Pedro porque tem ovelhas dele, que Ele ama, que Ele deu a sua vida por elas. Ele não vai deixar suas ovelhas por aí, mas Ele está concedendo graça e chamado para um homem cuidar das suas ovelhas. E no caso aqui, nesse exemplo, é Pedro. Ah, queridos irmãos, eu queria que cada um de nós compreendesse a realidade disso na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos tão apegados às tradições. E as tradições, por melhores que elas sejam, são tradições. E elas não refletem, na maioria das vezes, a palavra de Deus. Mas nós precisamos ir para a palavra de Deus, entender qual é o coração de Deus. Eu já tenho muitos anos de cristão. E já vi muitas coisas. Muitas tendências, muitos ensinamentos, muitas ondas, muitas novidades. E talvez entre nós aqui, alguém possa ainda ter o pensamento seguinte, olha, eu me reúno de uma forma, lá não tem pastor, porque a nossa cabeça é lá. Talvez em alguma tradição cristã, nós olhamos alguns problemas lá, né, no meio da cristandade, pastores que não são pastores, homens que, ao invés de cuidar do rebanho como se fosse do Senhor, está cuidando do rebanho, cuidando, entre aspas, como se fosse seu próprio, para seu proveito próprio. E nós dissemos, não, lá onde nós reunimos não tem pastor. Aleluia, se não tem títulos de pastor. Graças a Deus. Mas, queridos irmãos, vocês acham que o Senhor deixaria o seu rebanho sem pastores? Quem falou jamais aí? Fale mais forte, por favor. E... Jamais, irmãos, jamais, irmãos. No Novo Testamento, nós não temos um título de pastor. Pastor Pablo. Não, não tem. Mas tem Pablo, pastor, constituído pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Não tem o título, mas tem a função. E tem que ter. Pastores que apacentam o rebanho de Deus.
Talvez na nossa tradição a gente chegou a pensar assim, olha, eu não preciso de pastor para a minha vida. Eu posso caminhar sem um pastor, sem pastores na minha vida. Ah, queridos irmãos, esse é um tremendo engano. Porque Deus separou na sua casa pessoas com esta função. Que benção, está chegando mais irmãos. Acho que tem 2 cadeiras aqui na frente. Ó, tem mais cadeiras aqui na frente aqui, ó. Queridos, Deus estabeleceu assim na sua casa. Deus estabeleceu assim no meio do seu povo. Deus chama o seu povo, cada um de ovelha do Senhor, de rebanho do Senhor. E Ele constituiu alguns entre o seu povo para assumir esse posto, esta função. E nós somos gratos a Deus por eles. Aqueles que cuidam do rebanho do Senhor, que dão as suas vidas pelo rebanho do Senhor, que trazem no seu coração, nos seus ombros, o rebanho de Deus. Queridos irmãos, nós nos reunimos e queremos testemunhar isso, que nos reunimos apenas ao nome do Senhor, que não temos um outro nome que não seja o nome do Senhor para nos identificar. Mas isso não significa que você vai jogar todas as verdades de Deus fora e dizer que agora nós vamos fazer como nós queremos, não. É como a palavra de Deus nos orienta. Não podemos simplesmente sair fazendo as coisas como nós achamos, de forma alguma. E aqui, irmãos, esse exemplo de Pedro, o Senhor Jesus o chama e diz, olha, primeiro, você me ama? O Senhor Jesus está fazendo um chamado para Pedro. E é interessante que o Senhor, claro, já conhecia Pedro, sabia de Pedro, inclusive sabia das fraquezas de Pedro, mas o Senhor só faz essa pergunta, você me ama, você me ama, você me ama? E a cada vez que ele perguntava isso, ele fazia para Pedro uma declaração, dava uma orientação, uma ordem para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Precisa amar o Senhor em primeiro lugar para essa função. Se você não ama o Senhor, né, você jamais vai estar apto a exercer essa posição. A primeira posição que alguém que é chamado para apacentar o rebanho de Deus é que ele ame de fato o Senhor. E se ele ama o Senhor, Deus pode confiar a ele o seu rebanho. Porque o rebanho é do Senhor, então você tem que amar primeiro o Senhor. A palavra do Senhor é tão lógica, né, irmãos? Seria ilógico o contrário. Mas o Senhor, Ele fez assim. Queridos irmãos, o rebanho do Senhor, ele precisa de pessoas com essa função. Precisa, é claro, de outros ministérios. Nós estamos falando aqui desse ministério, que é o nosso assunto aqui desse final de semana. O Senhor precisa. O rebanho do Senhor precisa. Eu e você somos ovelhas do Senhor. E nós precisamos estar congregados com os irmãos. Nós não podemos ficar isolados. A Bíblia fala que o solitário vai contra a própria sabedoria de Deus. Nós não podemos estar só. O livro de Hebreus vai dizer, olha, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. E o que vai acontecer na volta de Jesus? O amor de muitos esfriará. Por isso está dizendo, olha, não deixe de congregar, mas nós devemos fazer o quê? Estimularmos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. E nós precisamos de irmãos
que tem um encargo do Senhor, do Espírito de Deus, não é algo humano, apenas de desejo da sua mente, posição, não, é alguém que tem um coração para Deus e um coração para o rebanho do Senhor, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos alimentar, para proteger, para cuidar. Às vezes, pensamos coisas do tipo, não, reunimos sem nome, cada um pode fazer o que quiser. Né? Olha, você vai lá, não tem pastor, não tem líderes. Não, irmãos, Deus estabeleceu liderança, Deus estabeleceu o governo na sua casa. Eu já convivi com irmãos, ficaram na minha casa. Eu não vou citar o nome que talvez vocês conheçam aqui, nem vou falar aqui. Mas são irmãos que tiveram uma grande influência no meio cristão. E um dos pontos que um irmão que está vindo na minha mente aqui agora é que ele ensina que você não tem autoridade na igreja, no corpo de Cristo. E muitos abraçando isso, inclusive chegaram, e muitas irmãs, eu vi isso acontecer, chegaram, não, o marido não tem mais, né, cabeça do lar, porque não tem autoridade. Oh, irmãos, quanta loucura. Deus estabeleceu de uma forma muito normal, que houvesse na casa dele governo, que houvesse a ordem, tudo pela vida, né? Não é nada regras, não são conceitos, ordenanças humanas. Paulo diz, olha, Deus me deu autoridade para edificação. Ele fala para os irmãos em Corinto. Deus tinha dado autoridade para aquele irmão, para edificação. E as pessoas, não precisam de autoridade, irmãos. A palavra de Deus começa assim, que nós devemos nos sujeitar a quem? O que diz lá a palavra? Alguém me ajuda aí? Uns aos outros. Você tem esse coração de sujeitar uns aos outros no Senhor? Um ao outro. Não está nem se referindo a presbítero, mas é um ao outro. Este é o conceito de Deus. Deixe-me ler um verso, está em Atos, capítulo 20. Quero considerar algumas coisas só, rapidamente, com os irmãos. Paulo, ele estava em Mileto, e ele lá de Mileto, ele manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso, os presbíteros de Éfeso. E aí ele vai falando, vai dar algumas instruções. Versículo 17, Atos 20, 17, diz assim, ó, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, gravaram bem isso aí? Paulo mandou chamar quem de Éfeso? Presbíteros, grave esse nome. E Paulo vai falando muitas coisas para eles, até que ele chega aqui no versículo 28. Olha o que ele diz agora no versículo 28. Para quem ele está falando isso? Ele está falando para os presbíteros de Éfeso. O que ele diz? Diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, qual a palavra que está aí? Bispos. Para pastoreardes, quem? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Olha que interessante, meus irmãos. Eu quero que você pense nisso aqui e entenda. Porque o que é ensinado na maioria da cristandade, né, na grande parte da cristandade, na cultura cristã,
é que existe uma hierarquia, os nomes parece que, né, os nomes são assim hierarquizados, né? Então, antigamente, quando era jovenzinho, o pessoal mal chamava alguém assim era pastor, mais ou menos bispo, né? Aí depois chamaram de bispo, depois de obreiro, aí depois apóstolo, mas não que esses nomes não existam na palavra de Deus, mas é como se fosse uma hierarquia entre eles. Mas deixe-me falar o que a palavra de Deus está falando, o que o Novo Testamento nos traz aqui à luz. Paulo manda chamar os presbíteros. Os presbíteros são aqueles que estão à frente do rebanho do Senhor numa localidade. São os líderes na casa de Deus. Chamou os presbíteros, e quando ele chama os presbíteros, ele começa a falar, olha, atendei por vós, ou seja, cuide de vocês mesmos em primeiro lugar, e depois, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Presbíteros e bispos são dois nomes para a mesma pessoa, para a mesma função. E mais ainda, ele diz, para fazer o quê? Para pastoreardes. Pastor. Presbítero, bispo e pastor. 3 nomes para a mesma pessoa, para a designação de uma função no corpo de Cristo. Presbítero é uma palavra do grego, né, que foi transliterada para o português, que significa ancião. Algumas traduções talvez vai ter ancião aí. Ancião significa aquele que é mais maduro, que está entre os irmãos, ele tem mais maturidade no Senhor. Ele cresceu e o Senhor deu maturidade para ele em relação àquele rebanho. É a maturidade. Bispo é a palavra que significa supervisor, superintendente. Ele está supervisionando. É a função de supervisionar. E pastor é o quê? Apacentar. É cuidar do rebanho. É o dom. Presbítero, bispo e pastor. 3 nomes para a mesma pessoa. Está claro isso, irmãos? Não confunda mais, você vê bispos. Não, é a mesma, no Novo Testamento. Não na cultura cristã e fora. Mas no Novo Testamento é a mesma pessoa. Agora, esse simples verso, olha outra verdade maravilhosa que ele vai nos indicar aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual os apóstolos vos constituiu bispos. Os apóstolos vos constituiu presbítero, é isso? O rebanho sobre o qual a igreja elegeu vocês. O rebanho sobre o qual houve uma votação e vocês foram eleitos os presbíteros, os bispos. É isso que está escrito aí, irmãos? Não. Que simplicidade e que maravilha da palavra de Deus. Quem constitui presbítero, bispo e pastor? Quem, irmãos? O Espírito Santo. Não é homem. Não é uma junta de pastores. Não é uma junta de apóstolos. Não é uma assembleia, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo apenas é que constitui. E se alguém está numa posição que o Espírito Santo não constituiu, é fake, é falso. É fake. Fake news. E vai trazer muitos dissabores, muitas dores. E vai levar o rebanho do Senhor para um pasto, para uma pastagem que tem veneno. Compreendem, irmãos? Nós precisamos ser sérios nisso. É o Espírito Santo quem constitui. Não é você a sua vontade que vai te constituir. Embora Paulo diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas
Você pode até desejar, mas quem faz é o Espírito Santo. Não tem politicagem, não tem jeitinho, e porque alguns estão só preocupados com a posição, ele quer posição de destaque, né? Ah, meus irmãos, que Deus derrube tudo isso e que seja edificado apenas aquilo que o Espírito Santo constituir, e que permaneçam só aqueles que o Espírito Santo constituiu. E quando o Espírito Santo constitui, há um testemunho na assembleia local. Aleluia! A igreja reconhece. O rebanho reconhece. É algo espontâneo. É algo da vida de Deus. Se não tem esse reconhecimento, esse testemunho, devemos questionar. Mas se é o Espírito Santo, irmãos, há um testemunho interior no coração do rebanho de Deus. Se alguém foi constituído pelo Espírito Santo, ele tem lá as marcas do bom pastor, do supremo pastor, que é o nosso Senhor. Ele tem as marcas lá do Senhor. E vai haver graça de Deus na vida desta pessoa que Deus está constituindo e na vida do rebanho. Ninguém se arvore a achar que é, não sendo. Ninguém queira se levantar por posição, e tem muito, né? A carne se levanta de todas as formas, né? Eu me lembro em alguns lugares que eu já passei, me lembro especialmente de uma primeira vez, isso foi há mais, acho que uns 30 anos atrás, fomos numa assembleia, estava crescendo muito aquela assembleia e chegou o tempo de que era necessário reconhecer irmãos nesse serviço pastoral, nesse serviço de presbitério, e eu estava cooperando com outro irmão, então nós estivemos lá para reconhecer. E reconhecemos, junto com a assembleia, 2 irmãos que tinham essa função. Eram de Deus. E provou-se, já tem uns 30 anos, né? O Roger conhece lá. O Roger esses dias deu testemunho desse irmão lá, né? Como pastor. Mostrou que realmente eram os escolhidos do Senhor para essa função. Mas teve 2 lá que tinham grande ambição de estarem nessa posição, mas era algo muito humano. E foi assim algo interessante, que depois que aconteceu esse reconhecimento, então, esses 2 irmãos se levantaram e foram. Deixaram de estar com aqueles irmãos. Por quê, irmãos? Porque querem uma posição entre os irmãos. Ah, queridos irmãos, se nós queremos esse tipo de coisa, qualquer varão aqui que queira isso já está desqualificado. Está desqualificado. É então interessante que na palavra do Senhor, aqueles a quem Deus chama para um serviço específico, muitas vezes eles fazem o quê? Senhor, não, manda qualquer um, menos eu, Senhor. Moisés foi assim, Senhor, fala lá com meu irmão, lá, eu não. Ah, queridos irmãos, é o Espírito Santo que faz isso. Deixa eu ser bem didático aqui, e como se eu estivesse na escola para as crianças. Aí, pelo menos as crianças a gente repete e elas nunca esquecem, né? Presbítero, bispo e pastor se referem à mesma pessoa, certo? Nunca mais esqueça isso. Aqui tem uma palavra muito simples e clara para isso. Segunda coisa, nunca esqueça. Quem constitui alguém como presbítero, como bispo, como pastor na casa de Deus é o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo.
Se não tiver obra do Espírito Santo, pare, não, nem continua, pare aí. É o Espírito do Senhor. Agora, a gente poderia perguntar, como é que nós reconhecemos que Deus está fazendo isso com alguém? Reconhece pelo serviço que já vem prestando. A pessoa já começa a funcionar, fica funcionando assim. E a igreja reconhece o serviço dessa pessoa no meio dela. As características, o cuidado, os irmãos vão reconhecer, vão dar esse testemunho de que Deus realmente está fazendo isso. Mas nós temos alguns requisitos que o Espírito Santo, usando Paulo, ele foi falar tanto com Tito quanto Timóteo. E ele deu alguns requisitos para esses irmãos que deveriam ser reconhecidos nesta função. Quando nós olhamos o livro de Atos, irmãos, a gente vê a normalidade da igreja, né? Nós tivemos aqui um tempo atrás, eu falei nisso. O livro de Atos é um livro que nós vemos aquilo que está no coração de Deus. A igreja começou a funcionar daquele jeito, então nós entendemos que o Espírito Santo quer que seja assim. Tudo que os irmãos fizerem ali que foi registrado em Atos estava correto? Não. Ananias e Safira fizeram coisa terrível. Mas o normal da igreja é que tenha temor de Deus. Não é? Não é que faça como Ananias e Safira, mas que tenha o temor de Deus. Que veio depois daquele fato que aconteceu com eles. O normal da igreja é que a gente possa perseverar no ensino, em que mais? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Esse é o normal da igreja. Tem que haver uma normalidade, tem que haver reuniões, tem que perseverar, tem que haver diligência. Eu não posso achar que o normal da igreja é assim, olha, nós estamos aqui em Miguel Pereira, o dia que a gente der na cabeça, a gente reúne para estudar a palavra, tá? Olha, a ceia do Senhor, o partir do pão, um dia que você estiver lá almoçando junto, isso é a ceia, irmão. Tem muitos irmãos que estão pregando isso, né? Mas não, irmãos, esse não é o normal. Isso é uma deturpação da palavra de Deus. O normal da igreja é que os irmãos façam discípulos, né? A gente vê lá, crescia a igreja em número, lá diz assim, em número. Nós queremos estar aqui cooperando com os irmãos para incentivá-los para que cresçam também em número. Para que pessoas sejam ganhas aqui nessa cidade. Que pessoas creiam, que o evangelho seja pregado, seja manifestado. E quando chegar a ovelha do Senhor, vai ser cuidada. E precisa de pastores para isto. Mas uma coisa que é muito normal na igreja é o que aconteceu lá em Atos. O que acontecia lá em Atos? Quando, por exemplo, Paulo, deixa eu abrir aqui em Atos, mais um verso aqui de Atos, Atos 14, 23. O que aconteceu com eles? Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, esse português aqui não é muito bom, a eleição fica parecendo que tem uma votação lá, né? Para escolher. Nós já vimos que não é isso, já vimos que está escrito em outro lugar aqui, que é o Espírito Santo que constitui. Né? Aqui diz então, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e Barnabé aqui ainda, eles estavam pregando o evangelho. Depois Paulo e Silas continuou, né? Paulo continuou com Silas. Mas eles iam na cidade pregando o evangelho e convertia várias pessoas ali. E ele deixava, encomendava aquelas pessoas a palavra do Senhor, a sua graça, e ia em frente. Mas depois eles voltaram. 1 ano e pouco depois eles voltaram. E uma das coisas que eles voltaram fazendo foi o quê?
reconhecer, junto com a Assembleia, aquelas pessoas que o Espírito Santo tinha constituído como presbítero ali naquele local. Isto é o normal da igreja do Senhor, irmãos. Talvez não tenha sido o nosso normal, mas é o normal de Deus. E eles não esperavam mais que... é 1 ano e pouco só. E eles já viam, junto com aquela Assembleia, com aqueles irmãos ali, quais aqueles que o Espírito Santo já tinha confirmado, pelo testemunho, pela vida, pelo exemplo, pela dedicação, pelo esforço, pela diligência nas coisas de Deus, pelo amor com os irmãos. Havia um testemunho, e eles então reconheciam, e estavam ali, e junto com a igreja, aqueles irmãos eram estabelecidos como presbíteros na casa de Deus. Este é o normal da igreja. Não é normal que se passe o tempo, anos, e não se tenha esses irmãos reconhecidos. E eu tenho encontrado muitas assembleias, e eu vou falar aqui com certo cuidado, e eu também já por um tempo na minha vida, eu pensei assim, para que reconhecer? Para que fazer um ato formal? E a palavra de Deus diz, por imposição de mãos, inclusive. Por que fazer isto? Deixa do jeito que está funcionando bem, né? E um dia eu creio que foi o Espírito Santo que me colocou para eu falar com um irmão, com uma das assembleias que eu tenho mantido contato. Me veio assim, eu creio que foi o Espírito Santo, né? A mesma analogia. Vem cá, por que casar? Mora só junto. Né? Muitos irmãos estão dizendo, olha, não, a gente não precisa ter reconhecimento formal de presbítero, não precisa ter esse momento solene diante de Deus. Olha, deixa as coisas como estão funcionando. Tem lá o irmão A, o B, o C, eles estão na liderança e tal, mas não precisa disso. Quais são os presbíteros aí entre vocês, irmãos? Não, ninguém foi reconhecido, mas tem os irmãos aí que estão à frente. É como se fosse aquela... Não, tem aquele casal ali, eles moram juntos há 20 anos, mas não quiseram casar, não. Vocês percebem a analogia, o exemplo, irmãos? Parece que está tudo bem, mas não é esse o padrão de Deus. Deus estabeleceu uma ordem. O Senhor que estabeleceu que fosse reconhecido. E Paulo vai dizendo para Tito, olha, vá fazer isso, né? Coloque em ordem as coisas. Coloque em ordem. Por quê? Estava em desordem. E qual era a desordem? Que não havia ainda reconhecido os presbíteros. Ele fala isso para Timóteo. Desculpa, para Tito. Coloque em ordem. Queridos irmãos, quando a gente dá um passo de fé, e de acordo com a vontade de Deus, sabe o que acontece? O Espírito Santo dá testemunho, ele aprova, e ele nos encoraja a ir mais à frente. Às vezes as coisas estão emperradas porque a gente não faz aquilo que é da vontade de Deus. Nós damos um jeitinho nosso. E o jeitinho de muitas assembleias hoje ainda é assim. E aí algumas assembleias dizem assim, algumas assembleias e muitos irmãos assim, ministros da palavra, irmãos que eu respeito demais, mas eles vão dizer assim, olha, o nosso entendimento é o seguinte, não tem presbíteros mais hoje, porque também não tem mais apóstolo para orar com os presbíteros. Então, nós temos agora, e inventaram o nome, irmãos responsáveis. Os que são líderes, são irmãos responsáveis. Aí eu brinquei com um dia, um outro irmão, vem cá, todos os irmãos lá são irresponsáveis, só vocês são responsáveis? Nós vamos inventando as coisas, estão vendo, irmãos? A gente vai inventando. Irmãos, vamos ficar na simplicidade da palavra de Deus. Se o Espírito Santo vai produzir alguma coisa, ele vai dar testemunho. A gente não precisa inventar. Mas também, se o Espírito Santo está fazendo algo, nós precisamos reconhecer. E precisamos nos alinhar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Vocês podem dar um amém nisso? Amém.
Nós precisamos, queridos irmãos, nos alinhar com a palavra do Senhor. Deixa eu abrir Tito aqui. Tito. Livro de Tito. O que eu falei, eu quero ler aqui para ficar bem gravado para a gente. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Percebe? Paulo está falando para que Tito pudesse pôr ali em Creta as coisas que faltavam. Colocar em ordem as coisas restantes. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, constituir os presbíteros ali, irmãos, reconhecê-los, é colocar em ordem as coisas de Deus. É colocar em ordem aquilo que está faltando. Quando a gente dá esse passo de fé, alinhado a essa palavra de Deus, nós estamos em concordância e harmonia com o Espírito Santo. E, queridos irmãos, sempre que nos alinhamos e estamos em concordância, em harmonia com o Espírito Santo, sabe qual é o resultado? Bênção e mais bênção. Bênção e mais bênção. Se você ler aqui o restante que Paulo vai dizer a Tito, e também se você ler em Timóteo, ele dá aqui várias coisas, vários requisitos para que alguém seja reconhecido. Ou seja, é como se ele colocasse para a gente assim, ó, esse aqui é o padrão. Se você vai reconhecer alguém, o padrão está aqui. Olhe para ver se ele está atendendo essas características. É claro que são características, muitas vezes, que a gente acha muito difícil ser atendido. Mas, irmãos, não é perfeição que a palavra do Senhor está dizendo para a gente, no sentido humano, que a gente fica perfeição, não. É algo que Deus está trabalhando em nós. É o ideal do Senhor. Em algumas daquelas áreas que Paulo vai falar, a maioria ali que Paulo está falando a Tito e Timóteo é do caráter da pessoa. Depois vocês leem aí, né, o restante aqui, depois também você pode ir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai falar ali dos requisitos. E você dá uma olhada. A maioria deles ali fala do caráter, daquele ao qual o Espírito Santo vai constituir como bispo. Agora, de uma maneira mais fácil para nós, só para nós entendermos, né? Quando a gente olha aquilo que Deus fez, normalmente o que vai acontecer? A gente vai ver com muita clareza algumas coisas. Primeiro é o caráter, aquilo que Paulo fala, né? Aliás, deixa eu ler, talvez alguns aqui não lembrem claramente o que Paulo fala. 1 Timóteo 3, versículo 1. Eu não queria me delongar, irmão, mas as coisas estão vindo no meu coração aqui, mas eu vou tentar resumir aqui, tá? 15 minutos aí, pelo menos, aí, talvez. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3, versículo 1. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível não é perfeito, irmãos, é que ele é uma pessoa que, se ele falha, ele aceita a repreensão. Esposo de uma só mulher. Parece muito óbvio, né? Mas na época de Paulo isso não era muito óbvio, não. Por quê? Porque naquela cultura que Paulo estava inserido, naquelas cidades a qual ele visitava,
muitos tinham mais de uma esposa. Era normal. Inclusive, alguns santos do Antigo Testamento também tinham mais de uma esposa, né? Davi tinha várias, né? Salomão, que não é o nosso exemplo, tinha 1000 mulheres, né? Misericórdia, né? Alguém falou ali, está certo. Mas era normal que alguém, quando cria no Senhor, ele tinha mais de uma esposa. Imagina hoje, entre nós, deixa eu dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Não, ele é muçulmano, ele tem 4 esposas, mas ele crê no Senhor. E agora, o que a igreja vai fazer? Não, você está só com a primeira. Não, irmãos. Lá na igreja, na época de Paulo, ficava lá com as 4 esposas. Ele era filho de Deus, e elas também se convertiam, etc. Mas, para ser presbítero, não poderia. Por quê? Porque o presbítero ele é modelo do rebanho. O que Deus estabeleceu no princípio? Homem e mulher, uma só esposa. Ele é o padrão, então ele tem que ter esse padrão. Se ele tem 2 esposas, mesmo que ele creu, já foi antes de crer no Senhor, mas agora para esta função, ele não vai ser chamado, qualificado. Esposa de uma só mulher, até alguns irmãos falam assim, olha, se o irmão teve o primeiro casamento e entrou no segundo, ele também não pode. Não é isso que está falando aqui, né? É claro que essa questão de novo casamento tem que estudar, ver a situação, etc. Mas não vou entrar nesse detalhe, mas isso aqui está dizendo, esposa de uma só mulher, olha só o que ele vai falando, tudo do caráter, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Aí aqui tem uma qualificação que não é bem caráter, e é importante essa aqui. Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Percebe, irmãos? O melhor testemunho de alguém qualificado é perguntar para a esposa dele como é que ele é em casa, né? Amanhã nós vamos perguntar para a Thalita. Quem pode dar mais testemunho do varão é a esposa. Não seja neófito, ele não pode ser novo na fé, porque presbítero fala o quê? De maturidade, não é novo na fé. Para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Os jovens, né? Eu já fui jovem, então posso falar aqui com toda tranquilidade. Os jovens acham que sabem muito. Eu achava que, nossa, um dia eu cheguei a pensar comigo, lá nos meus 18 anos, né, que estava assim, novo na fé e tal. Eu cresci no lar evangélico, mas tive convicção de salvação em torno de 18. Mas comecei a ler alguns livros e fiquei assim, nossa, o que eu ainda não sei? Nossa, eu estou sabendo tudo. Eu não sabia que eu não sabia nada, né? Não seja neófito, porque o neófito é assim, é essa característica, né? De soberbo, acha que é, e vai cair no laço do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Fora aqui é quem, irmãos? Dos de fora. Quem que são os de fora aqui, minha gente? Hã? Não são os irmãos. Vizinhos, os de fora da igreja. Ele trabalha, ele dá um bom testemunho? Ele cumpre com a sua palavra? No seu trabalho, ele faz as coisas certas? Ele não dá nó? Ele cumpre os prazos que ele promete no trabalho? Os vizinhos podem dar um bom testemunho de alguém que é cordato, manso? Os de fora, são os de fora, que não são da casa de Deus. Antigamente tinha cheque, né? Já viu aquele nome, voador? É alguém que não pode dar um voador, né? Ele paga a dívida dele em dia.
É isso, irmãos. A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, né? Não cair na vergonha e no laço do diabo. Aqui estão as características, né? Na sua maioria, de caráter. Duas não são: é apto para ensinar e que governe bem a sua casa. Então, um presbítero, para ser constituído, a primeira coisa que ele tem que ter é um chamado de Deus e o dom de apacentar, de pastor. Todo presbítero precisa ser um pastor no dom. Ele precisa ter o dom de apacentamento. Esse é um dom de Deus. Nem todo pastor que é constituído por Deus, ele vai ser um presbítero. Alguém pode receber de Deus o dom de apacentamento e vai exercer o seu dom de pastor. Mas ele não pode ser, às vezes, um presbítero. Por quê? Pode faltar-lhe outras coisas. A outra coisa que um presbítero precisa ter, além do dom de pastor, de apacentar, de cuidar do rebanho, é apto para o quê? Ensinar. Alguns irmãos, eles são muito bons no apacentamento, mas eles não são aptos para ensinar, né? Mas tem uma outra coisa que um presbítero precisa ter. Deixe-me ler um verso para você. 1 Timóteo, capítulo 5. Olha só o que está escrito aí, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aqui está falando em dinheiro mesmo, viu, irmãos? Ofertas. Porque muitos irmãos se separam para a obra do Senhor, estão por conta, né, do trabalho no reino, não têm um ganho com sua própria profissão, mas estão dedicados tempo integral, se a gente pode chamar assim, né? Ministrando em tempo integral. Integral, todos nós estamos servindo a Deus, viu? Todos nós, não são só aqueles que se separam, né? Se eu estou lá no meu trabalho, eu estou servindo a Deus naquele tempo lá também. Mas eu estou só para ilustrar, estão entendendo o que eu estou falando? Alguém que não tem um emprego, um rendimento fora, mas ele está só dedicado ao rebanho do Senhor, à igreja do Senhor, então está dizendo: sejam considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. O que diz aí na sua tradução? Que presidem bem. Essa palavra é a mesma palavra de governo, que governam bem. Aquele que não governa bem a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Paulo diz, é a mesma palavra. Que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Tem aqueles presbíteros que presidem, mas aqui Paulo está dizendo que há alguns que vão presidir o quê? Bem. Não só presidem, mas presidem bem. Uma das coisas que é um requisito para um presbítero é que ele presida, que ele tenha essa graça de governar, de presidir, de liderar. Agora, talvez você nunca tenha pensado nisso. Romanos capítulo 12. Versículo 8. Aliás, eu vou começar lendo o versículo 6, só para você entender o contexto. Romanos 12, 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Paulo está dizendo, aqui ele vai dar uma lista de dons. Quais são os dons que Paulo fala aqui? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, se serviço, dediquemo-nos ao ministério, ao serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Esse aqui ninguém está querendo ter, né? Generosidade, liberalidade, né? O que está escrito aí na sua tradução? Preside. Com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, o que preside? Isso aqui é o que mesmo? Presidir é o que mesmo?
Governar. Mas faz parte o que dessa lista aqui de dons? É um dom, irmãos. É um dom de Deus. E um presbítero, lembra? Sejam considerados, o que nós temos? Dobrada a honra, dobrados honorários, aqueles que presidem bem. Por quê? Uma responsabilidade do presbítero é presidir. E presidir não é isso aqui que a gente chama, irmãos. Quem vai presidir a reunião hoje, né? A gente tem essa mania, né? Mas não é isso, irmãos. É mais, é no corpo de Cristo aqui, né? É na casa do Senhor, nas coisas de Deus. Governar, liderar, presidir, isso é um dom de Deus. Então o presbítero, ele tem que ter o caráter que nós vimos lá, ele tem que ser apto para ensinar, ele tem que ter o dom de presidir e tem que ter o dom de quê? Terceiro, o que mais, irmãos? Apacentar. O presbítero, então, ele tem 3 dons. Pastor, ensino, né? Não precisa ser mestre, mas ele tem que ser apto para ensinar e pastorear. Pastorear já falamos. Presidir. Pastor, apto para ensinar e presidir. Pastor, apto para ensinar e presidir. Eu tenho uma música aqui, né? Pastor, daqui você pastor, apto para ensinar e presidir. E o caráter, né, irmãos, que está lá, né? Nós já vimos. Queridos irmãos, quando o Espírito Santo, então, ele constitui alguém para isso, nós vamos ver esses 3 dons na pessoa. Nós vamos ter as 3 qualidades. O dom de pastor e o dom de governo, o dom de presidir. E como é que você vê um dom de presidir? O melhor lugar para você ver é na sua própria família. Por isso Paulo vai dizer, se alguém não governa bem a sua casa, como é que ele pode governar a igreja de Deus? É na sua casa. Geralmente, não vou dizer que é sempre, mas aqueles irmãos que não foram constituídos pelo Espírito Santo, mas eles têm uma ambição para estar nessa posição, quando você vai ver a casa dele, ele não governa a casa dele bem. E apacentamento, ele também nem tem o dom. Queridos, esse é o coração de Deus, ele constitui, e ele que constitui, o Espírito Santo capacita essas pessoas para isso. Alguém pode dar o dom de pastor para o outro? Impossível. É de Deus. Não tem como a gente fabricar um presbítero. Não fabrica-se, não treina. Você não pode mandar para o seminário, mas ele vai aprender intelectualmente as coisas. Mas é o Espírito Santo que dá o dom de pastor. É o Espírito Santo que dá o dom de presidir. É o Espírito Santo que capacita para ensinar. Não tem como. E também é o Espírito Santo que trabalha o caráter da pessoa. Não tem como produzir alguém assim. Agora, quais são... Deixa-me ler rapidamente algumas coisas. E aí a gente já está fechando aqui, né? Prometi 15 minutos, já deu 17, eu acho, aqui. Mas só vou ler uns 2 versículos. O Senhor, ele é o nosso modelo de pastor. Não é? Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz algumas coisas importantes lá. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá vida pelas suas ovelhas. Jesus estava usando a figura de um pastor. Tem um irmão ali fazendo assim comigo. Pode falar, me segure. Eu vou falar. Não, mas não quero cansar os irmãos, não. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele estava usando uma palavra relativa àquele momento de um pastor de ovelha comum. O pastor de ovelha comum, o que ele faz? Ele ama aquela ovelhinha dele. E ele dá a vida dele. Ele corre risco por ela. Davi, ele estava lá lutando com os ursos, né? Vai vir ursos aqui, né? Aqui. Não vou profetizar não, mas é o normal, sabe, irmão? Vem ursos, vem lobos, vem leões.
Mas o Senhor está conosco. E esses ursos vão ser derrotados no nome de Jesus. E como Davi derrotou. Mas o Senhor diz, Ele é o modelo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Esse é o que é dito para nós. O Senhor fez isso. Ele diz, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Olha só, o pastor conhece as suas ovelhas. Por isso é impossível, né? Um pastor, no modelo do Novo Testamento, ser pastor de, 500 pessoas. Não tem como, né, irmãos? Por isso precisa de vários pastores. À medida que a Assembleia vai crescendo, tem que ter mais pastores. Hã? Jesus é muito prático. Vocês lembram quando ele foi multiplicar os pães? Ele dividiu a multidão em grupos, lembram disso? Foi de quantas pessoas? 50 em 50. É um número, né? Prático. Mas os pastores, eles conhecem as suas ovelhas pelos seus nomes. Ele cuida delas. O Senhor disse isso. O Senhor diz, né? As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Ele é o nosso modelo, irmãos. Um pastor, ele vai seguir o modelo do Senhor Jesus. A vida dele, o amor pelo rebanho do Senhor, vai identificar. E quando esse pastor falar alguma coisa para uma das ovelhas do Senhor, não é ovelha dele não, né? A gente está acostumado a ver assim na tradição cristã. As minhas ovelhas, eu tenho uma ovelha lá. Às vezes eu falei, você morreu por ela, é? Você derramou seu sangue por ela? Não, irmão, ovelha do Senhor. Mas quando ele vai lá falar, às vezes você tem que chamar a atenção. Por quê? Porque ele está preocupado. O lobo pode vir, ela pode se emaranhar com tantas coisas. Não, vem para cá. Às vezes chama atenção, né? Nós precisamos ser apacentados, irmãos. Ovelha, irmãos, ovelha. Olha, a ovelha mesmo, né? A ovelha de lã aí. Dizem que é o animalzinho mais ingênuo possível e tolo. Pode ser levado facilmente. Precisa do pastor para estar ali. Deixe-me ler com você Ezequiel. Capítulo 34. Aqui vai nos mostrar também uma função, né, dos pastores, dos presbíteros. Ezequiel 34, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Por quê? Os pastores de Israel estavam fazendo algo que era contrário àquilo pelo qual Deus tinha designado a eles. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a rebanho do Senhor? A si mesmo. Tudo que estão fazendo, a preocupação é para si mesmo. Como é que eu posso tirar mais dinheiro desses irmãos, né? Como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso aproveitar mais? Como é que eu posso dominar mais? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha só, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Qual é a responsabilidade dos pastores? Aqui está. Os pastores aqui entre nós, olha. Nós precisamos atentar para isso aqui, ó. A ovelha fraca, o que diz aí? Não fortaleceste. Então, uma das funções nossas de pastores é o quê? Fortalecer a ovelha fraca. Ela está fraca, eu tenho. Se eu estou ali como pastor daquele rebanho, eu preciso fortalecê-la de alguma forma. A doente, não curaste.
Há tantas ovelhas do Senhor doentes, né? Espiritualmente, até mesmo fisicamente. Aliás, quando as pessoas estão doentes fisicamente, o que a palavra de Deus diz para fazer, irmãos? Está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chama os presbíteros. E eles vão orar. Eles vão ungir. É uma função do presbítero mesmo. A doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Quantas pessoas passam entre nós, vão embora, né? A desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste. Tem muita ovelha do Senhor por aí, irmãos, esperando ser chamadas, né? Ouvir a voz do Senhor, elas estão aí, nós precisamos lá buscar as ovelhas perdidas, né? É função nossa. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ah, irmãos, é muito pesado aqui, né? Mas isso parece que é até um retrato que nós vemos aí, né? Na cristandade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles. Pedro era o quê, irmãos? Qual era a função dele? Pescador, isso. Profissionalmente ele era um pescador. Mas depois que o Senhor chamou, ele se tornou o quê? Apóstolo. Mas agora esse apóstolo, ele está dizendo também que ele era um presbítero. Lá em Jerusalém, na cidade que ele morava, ele era um presbítero, junto com aqueles irmãos. Mas onde ele chegava, se ele saía de Jerusalém, se ele fosse lá visitar os irmãos em Antioquia, lá ele era um apóstolo do Senhor. Mas na localidade de Jerusalém, ele era um presbítero junto com os outros presbíteros. Um presbítero, ele é presbítero apenas na sua localidade, onde ele mora, onde ele está ali. É um ministério fixo, local. Se o Silas, que é um dos presbíteros lá entre nós, no Rio, ele vem aqui visitar vocês, aqui ele não é presbítero. Sim, você é muita coisa, irmão. Mas aqui ele não é, porque aqui ele não mora aqui, ele está morando lá no Rio, é lá que é esse serviço. Mas se ele tem um outro ministério, se ele é, por exemplo, um mestre na palavra, ele pode estar aqui e ensinar para os irmãos, ele é mestre. Mestre é um ministério móvel, onde ele estiver, ele é mestre, se ele tem esse dom. Se ele é um apóstolo, onde ele estiver, ele vai ser apóstolo. Se ele é evangelista, onde ele estiver, vai ser evangelista. Mas pastor, presbítero, no sentido de presbítero, não do dom só de pastor, mas o presbítero, ele é na localidade. E aqui Pedro está dizendo, rogo aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Estou lendo esse versículo fazendo conexão com Ezequiel, tá? Que está falando lá dos maus pastores. E aqui Pedro está dizendo, pastoreai o rebanho. Olha só, presbíteros faz o quê? Apacenta, pastoreia. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Sempre, louvado seja Deus, a palavra do Senhor o tempo inteiro é o rebanho de Deus, não é nossa. Não é nossa, é de Deus. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. Aqueles que receberam essa incumbência do Senhor, se fizerem bem feito,
vão receber uma coroa. Ó, irmãos, que estímulo para aqueles que estão nesse trabalho tão árduo, trabalho tão difícil, mas que pela graça de Deus fazem. E às vezes é tão árduo, tão pesado, mas a graça de Deus supera e parece que ainda é leve. Mas vão receber uma coroa na glória. Hebreus, capítulo 13. Aqui agora é uma palavra para nós, para a Assembleia. Até agora falei bastante da palavra para o presbítero e do presbítero. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, ou, em outra tradução, dos pastores, ou, em outra tradução, dos que governam, dos que presidem, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui está falando daqueles irmãos que estavam nessa posição de pastores, de presbíteros, e que foram à nossa frente, e que agora eles até mesmo já dormiram no Senhor. Lembre deles, né? Está falando, o irmão Renato que esteve lá conosco no Rio, né? Lembre deles, né? Lembre do testemunho dele. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Está falando para nós, o rebanho do Senhor. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, aos vossos presbíteros, aos aqueles que presidem. Aqui, irmãos, é uma palavra que muitos de nós, às vezes, somos reprovados. Alguns irmãos, eles dizem, não, eu não me submeto a homem algum. Não é isso que Deus falou, irmãos. Nós precisamos submeter uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor ainda é muito clara com relação àqueles que Deus separou como presbíteros, como pastores, como bispos. Que nós devemos obedecê-los, ser submisso a eles. É claro, irmãos, submissão e obediência. Duas palavras diferentes. E nós precisamos entender bem isso aqui. A submissão na Bíblia ela é absoluta, mas a obediência é relativa. Pedro, por exemplo, quando ele estava lá diante das autoridades, ele recebeu ameaça, Pedro e os outros irmãos, né, que estavam com os outros apóstolos, foram ameaçados, vocês não vão mais pregar nesse nome, etc., e ameaçaram e maltrataram eles. O que eles disseram? Importa obedecer a Deus antes que obedecer os homens. Mas eles foram submissos às autoridades? Não, eles inclusive sofreram dano. A submissão ali era absoluta, eles estavam sendo submissos às autoridades. A atitude era essa, de submissão, é uma postura. Mas a obediência não. Por quê? Porque importa obedecer a Deus, né? Então, quando está dizendo obedecer aos nossos guias, é naquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Se não for, não, vou obedecer ao Senhor. Ainda que a minha postura é de submissão. Mas eu vou obedecer ao Senhor. Agora diz aqui, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Aqui está a nossa responsabilidade como rebanho de Deus, como Assembleia do Senhor, de ajudar aqueles que estão nessa posição de pastores, de presbíteros. Nós devemos ter essa atitude de obediência e submissão. Para quê? Para que essas pessoas possam fazer esse trabalho delas com alegria e não gemendo. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nos meus anos de caminhada, tem ovelhas que são do Senhor, elas são do Senhor, louvado seja Deus por isso, mas elas são muito difíceis. Tem irmãos que são muito difíceis.
Parece que eles têm dificuldade de serem amados e provocam todo tipo de problema para aqueles que estão à frente do rebanho do Senhor. Ah, irmãos, pense nisso. Como nós devemos mudar o nosso coração? Eu espero que os que estão me ouvindo aqui, depois se alguém ouvir essa gravação, que não seja você esse, mas que a gente possa fazer como está aqui, cooperar para que esses que estão à frente possam fazer esse trabalho com alegria e não gemendo. E está dizendo aqui, porque isto não aproveita a vós outros, não vai ser útil. Você vai estar atrasando a obra de Deus. Às vezes, nós atrapalhamos a jornada do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento temos exemplo. Houve uma rebelião ali com Moisés. Lembram lá? Teve mas eu estou pensando numa outra. Teve essa também. Mas de Miriam e Arão. E o que aconteceu com ela, Miriam? Lepra, mas aí o que aconteceu? O povo de Deus ficou lá o quê? Parado lá, esperando. Atrasou o povo de Deus. Entende, irmãos? Então aqui a palavra do Senhor é para nós, rebanho, né? A nossa atitude, qual deve ser? Que Deus nos ajude, né? Que o Senhor possa trazer essa graça, né? De ter em ordem essas coisas na casa do Senhor. Esse é o normal da igreja do Senhor, irmãos, o que está no Novo Testamento. Que o Senhor ajude aqueles que estão sendo chamados e reconhecidos, aqueles que já foram reconhecidos e que exercem esse trabalho, que Deus dê graça e força, ânimo. E a igreja, o rebanho, precisa orar por esses também. Aqui Paulo não, né? Quem escreveu Hebreus, está dizendo que esses aí, eles oram, eles velam pelas almas dos irmãos. Como quem tem que prestar conta, sim. Os pastores vão prestar conta diante do Senhor, de como apacentar o rebanho do Senhor. E você coopere para que ele faça esse trabalho bem. Eu e você precisamos cooperar. A nossa cooperação, irmãos, vai desde estar orando, suportando, ajudando, né, colocando o nosso ombro para ajudar. E a palavra do Senhor diz, olha, são presbíteros no plural. Esse é o ideal do Novo Testamento. Não é um só na Assembleia. Mas nós vamos dar um passo aqui de fé. E vamos reconhecer um irmão apenas. Crendo e desejando e orando para que Deus levante logo, logo mais um irmão para ajudá-lo. Um irmão não deve caminhar sozinho, não deve ser um líder sozinho, porque ele pode, né, da cabeça dele também, não que seja de má vontade, mas pode ter enganos. Então precisa de irmão estar junto. Será reconhecido um dos irmãos aqui, né? O irmão Pablo vai ser reconhecido, nós queremos fazer isso. Mas ele precisa caminhar junto com outros irmãos aí, apesar de ser irmão que será reconhecido como presbítero, mas ele vai ter que estar junto com outros irmãos. E todos nós e vocês aqui precisam orar para que Deus levante outros também. Sempre que você vai ver no Novo Testamento é presbíteros no plural, não no singular. Que Deus ajude, irmãos, ajude cada um de nós, nos dê graça, que possamos caminhar, dar esse passo de fé e de normalidade na casa de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Depois os irmãos podem ainda louvar. Pai, te agradecemos por essa noite, por estarmos juntos, pela palavra do Senhor que nós lembramos aqui essa noite. Senhor, que o Senhor toque os corações de cada um de nós, e nós queremos nos colocar nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Senhor, rogamos que haja uma revelação, Senhor, no nosso espírito, no nosso coração, que tenha abertura de olhos espirituais em cada um de nós, Senhor, para vermos aquilo que é a tua vontade, para entendermos o que o Senhor estabeleceu como normal na tua casa. E, Senhor, se o Espírito Santo não fizer algo, o Senhor vai ser vão. E nós então pedimos a Ti que o Senhor faça algo tão maravilhoso aqui
e Miguel Pereira, Senhor. Te agradecemos por aquilo, Senhor, que o Teu Espírito Santo já fez aqui, e nós estamos dando testemunho disso. Mas pedimos que o Teu Espírito continue fazendo, Senhor. Senhor, e que haja um mover tão grande do Teu Espírito aqui entre os irmãos, que as coisas serão aceleradas, Senhor. Aquilo que parece que demora tanto pode acontecer de um dia, da noite para o dia, se o Espírito Santo assim for derramado, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti a intervenção do Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Senhor, encoraje, Senhor, os nossos irmãos aqui nessa cidade. Essa célula aqui menor dessa cidade, Senhor, que venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor, que venha crescer também em número, Senhor, que o Senhor venha capacitá-los com o poder do Teu Espírito Santo para testemunharem, para apresentar o Evangelho, Senhor, as ovelhas perdidas do Senhor aqui nessa cidade, Senhor. Ó, Senhor, acrescente, Senhor, vidas aqui, Senhor. Senhor, e que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, venha ser notado, Senhor, percebido aqui entre os irmãos. Senhor, que haja algo sobrenatural, Senhor, e que o Senhor os guarde aqui, Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, guarde os nossos irmãos, guarde, Senhor, dos devoradores, guarde dos lobos que virão, Senhor, de tantos ataques de todos os lados, Senhor, mas que a graça do Senhor e o poder do Teu Espírito esteja aqui com os irmãos. Ó, Senhor, oramos a Ti, dá-nos graça e compreensão, Senhor. Oramos para que o Senhor possa selar, Senhor, isso que nós queremos fazer aqui nesse final de semana, Senhor. Queremos ser guiados por Ti, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Obrigado, irmãos.